Fala galera do canal, se você clicou nesse vídeo, você entende, teologia é pra mim, teologia é pra você, teologia é pra todos. E sendo assim, hoje a gente vai falar a respeito de perseverança dos santos. Uma vez salvo, pra sempre salvo, será que essa afirmação faz sentido? A doutrina da perseverança dos santos, ao decorrer da história do cristianismo e do meio acadêmico, pode ter sido vista e significada com outras nomenclaturas que não vão alternar de forma alguma de fato o que ela quer ensinar e o que ela quer nos dizer. Em alguns momentos, a doutrina da perseverança dos santos ou perseverança dos crentes pode ter sido significada como a doutrina da segurança eterna ou a doutrina da segurança eterna dos crentes. A gente sabe que isso não vai alternar em nada daquilo que essa doutrina tão importante e rica para o cristianismo tem a nos ensinar. Mas o que acontece é que quando falamos a respeito de a perseverança dos santos, dessa doutrina riquíssima e tão importante para a nossa vida cristã, acalorados debates teológicos tomam um lugar se tratando concernente a esse tema, entre os arminianos e reformados. Os arminianos vão dizer que um cristão, ele pode ter nascido de novo, ter tido uma real experiência com Jesus, uma real experiência de conversão genuína e ainda assim, ao decorrer da sua caminhada cristã, cair da graça e perder a sua salvação. Já o meio reformado, o qual eu quero falar um pouco mais e assumir partido aqui, porque é o que eu faço parte, talvez tenha um pouco mais de propriedade para falar, ele vai acreditar e vai entender que o cristão verdadeiro, aquele que de fato nasceu de novo, que teve uma genuína experiência de conversão, de novo nascimento, esse não pode perder a sua salvação. Sendo assim, eu quero definir de forma bem simplista e bem resumida a doutrina da perseverança dos santos em uma frase. A doutrina da perseverança dos santos pode ser entendida por todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Esses que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus. E por serem guardados pelo poder de Deus, vão perseverar na sua vida cristã. E assim não vão perder a sua salvação no meio do decorrer da caminhada cristã. Sendo assim, existem textos bíblicos que podem nos amparar de forma muito incisiva nesse sentido. Por exemplo, João, capítulo 6, versículo 38 ao 40, vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O versículo 39 desse texto que a gente fez a leitura, ele traz uma promessa. O versículo 38 vem dizendo que o Pai, ele escolheu aqueles que serão salvos e deu essa missão ao Filho para cumpri-la na terra. E o Filho, fazendo a vontade do Pai e falando a respeito de Deus ter escolhido aqueles que são salvos, você pode ver o nosso vídeo sobre predestinação, lá nos nossos vídeos aí, aproveitei para fazer um marketing. Mas olha só, o que o próprio Jesus diz é que aqueles que o Pai deu a ele, esses ele não vai perder. Versículo 39 é incisivo, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Sendo assim, o próprio Jesus está afirmando que não vai perder aqueles que por meio dele foram salvos. E ele ainda garante no versículo 40 que no último dia esses serão ressuscitados. Então, existe uma promessa incisiva aqui nesse texto. Ainda em João, capítulo 10, e agora o versículo 27, o texto bíblico vai dizer assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode
arrebatar. Olha como existe uma incisiva insistência e uma forte expressão no versículo 28, quando Jesus disse, olha, eu lhes dou a vida eterna. E falando sobre esses que ele dá a vida eterna, ele diz, jamais perecerão, ou seja, não se perderão, serão guardados, conservados pelo próprio Deus. Seria muita imprudência a gente dizer que o nome daquele que foi salvo foi escrito no livro da vida e durante a caminhada essa pessoa perdesse a sua salvação, e dá até um meme, né? Eu fico imaginando quando a pessoa comete algo errado ou algo do tipo e a pessoa diz, olha, o anjo vai lá, apaga o nome do livro da vida, ele escreve de novo, e que confusão. Sabe, o que a gente tem que crer e ter para nós é essa promessa de Jesus. Não precisamos de mais uma outra promessa a não ser essa de Jesus. Ele diz que aqueles que ele deu a vida eterna jamais perecerão. Ou seja, esses estão guardados e protegidos pelo próprio Deus. E isso não denota e demonstra nenhuma qualidade naquele que é salvo, mas denota a soberania de Deus em ter poder para gerar fé, para que por meio da fé, esses que foram salvos conseguirem se conservar e não perecer como cristãos nessa terra até o último dia de sua vida. Sendo assim, a doutrina da perseverança dos santos começa a ganhar um pouco de sentido. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, tem um texto bíblico que vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguém que foi salvo, teve uma experiência de conversão, viveu de fato uma real experiência de transformação de mentalidade, de coração, foi realmente convertido ao Senhor. O que acontece com essa pessoa é que o sacrifício da cruz não deixa que nenhuma condenação seja feita contra essa pessoa. Essa pessoa foi justificada. E como alguém que foi justificado, como alguém que por meio do sacrifício da cruz, a maior obra e a obra a qual a Bíblia toda gira em torno da mesma e tem o intuito de expressar, como alguém que foi justificado por essa obra pode perder a sua salvação? Porque para alguém perder a sua salvação, essa pessoa que foi justificada tem que ser condenada. Mas o texto diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Logo, a doutrina da perseverança dos santos também não é uma afirmação e não é um chamado a um relaxamento da vida cristã. Todas as vezes que a Bíblia nos convoca e nos diz e nos afirma a respeito da salvação, a Bíblia em outros momentos, se não junto com esses momentos dessa convocação de salvação, ela traz consigo implicações para obediência, ela traz consigo implicações para responsabilidade. Então, o fato da perseverança dos santos ser algo real, o fato daquele que teve uma genuína experiência de conversão não perder a sua salvação, não quer dizer que essa pessoa vá viver de qualquer modo de forma irresponsável, mas em contrapartida, pelo contrário, todo aquele que de fato teve uma experiência real de conversão, e você pode assistir o nosso vídeo a respeito de novo nascimento, sobre conversão, tá aí também nos vídeos do nosso canal, você vai perceber que essa pessoa, ela gera frutos de uma pessoa salva. Um salvo se comporta como um salvo. Então, a doutrina da perseverança dos santos não é uma legalização para um comportamento imoral. Entretanto, ela é um chamado e a certeza de que alguém que Deus tem guardado pelo seu poder, essa pessoa há de se preocupar desesperadamente por obedecer àquele que a aguarda. Sendo assim, ainda existe um texto muito crucial em Romanos, capítulo 8, onde no versículo 27, o texto vai dizer o seguinte, ó, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqueles que foram predestinados, esses também foram chamados. Aqueles que foram chamados, esses também foram justificados. E os que foram justificados, esses também foram glorificados. O texto faz isso de forma afirmativa. O texto projeta um futuro para aquele que Deus escolheu. O texto projeta um futuro já para aquele que Deus chamou. O texto projeta um futuro para aquele que Deus justificou. E Deus projeta um futuro glorificando essa pessoa também. Existe uma garantia dentro do versículo do capítulo 8 de Romanos e no versículo 30. Existe uma garantia daquele que de fato é um verdadeiro crente. Existe uma garantia da conservação, da salvação desse cristão. Mas um texto final para a gente encerrar aqui está em 1 de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim diante: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Cristo que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O que Pedro está dizendo em sua primeira epístola, quando fazemos a leitura desse texto bíblico, Pedro está falando a respeito de uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, imarcessível, uma herança que está reservada nos céus. Que herança é essa? Obviamente, sem dúvida alguma, Pedro está tratando a respeito da herança da salvação para o cristão. E olha o que Pedro diz, que essa herança é reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. O que vemos aqui é Deus guardando, usando o seu poder para fazer com que os cristãos verdadeiramente convertidos, fazer com que os verdadeiros cristãos, pelo seu poder que os guarda, para que esses consigam perseverar como cristãos na sua vida diária. Sendo assim, nós entendemos que a doutrina da perseverança dos santos faz muito sentido, biblicamente faz muito sentido para a vida daquele que realmente nasceu de novo, para a vida daquele que realmente teve uma experiência de conversão genuína. A frase "uma vez salvo, para sempre salvo" faz sentido para a vida do cristão verdadeiro, já que seria errôneo a gente dizer que aquela morte na cruz foi ineficaz e não foi capaz de realmente me salvar e retirar da minha vida e da sua vida toda a condenação que existia sobre nós. Espero ter ajudado. Continue perseverando. Que Deus abençoe.